Pessoal, muito boa tarde. Estamos aqui dando início ao nosso segundo Holding Connection. Sejam todos muito bem-vindos, né? Vamos começar aí pontualmente às 12h30. Me digam se puderem aí, quem tiver já chegando, se som e imagem tá tudo ok, né? Para a gente fazer as checagens de eventuais ajustes que a gente tem que fazer. Tá bom, pessoal? Muito bem-vindo. Eu vou explicar inicialmente aí o que é o Holding Connection, né? O Holding Connection é um evento semanal, né, que é realizado todas as quintas-feiras, às 12h30, reunindo então os maiores especialistas em holding familiar do Brasil, tá? Então é um evento semanal, onde a gente vai trazer assuntos relacionados à holding familiar, né, com o intuito, claro, de sempre estar informando as pessoas, as famílias brasileiras, desse assunto muito importante, né? Então, a gente gosta de frisar também que isso aqui não é um curso, tá? Isso aqui é informação de quem vive holding familiar todo santo dia na prática, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos. Queria também passar que nós aqui nos reunimos, né, em torno de 15 escritórios especializados em holding familiar, e nós fazemos parte de um time, né, que é o time Holding Brasil. É o maior time de holding familiar do país, formado por mais de 4.000 integrantes, tá bom? E a gente, claro, se sente muito honrado em participar desse time e poder trazer, então, informações a todos a respeito de holding. Hoje, gente, no nosso segundo programa, né, nós vamos tratar do seguinte tema, tá? Holding familiar, mitos e verdades, né? Então, nós escolhemos aí um formato bastante interessante, né, que nós consideramos adequado para tratar esse tema, né, onde a gente vai fazer um jogo de perguntas e respostas, né, dos nossos participantes, e aí ali a gente vai tratando tema a tema e é, dizendo ali, né, se aquela afirmação é um mito, uma verdade, etc. e tal. Então, esse vai ser o formato do nosso programa de hoje, ok? Então, eu gostaria, a partir desse momento, né, já nesse começo aqui, a gente começar com a apresentação dos integrantes do dia, né? Então, eu quero, a partir desse momento, já fazer a apresentação. Quero passar a palavra aqui, inicialmente, ao nosso colega, Dr. Alex Leite. Muito bom dia, doutor Alex. Tudo bem? Bom dia, bom dia. Desculpa aí a entrada corrida. É que aqui no Rio de Janeiro deu um probleminha aqui na minha estrutura. Bom, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para quem está nos assistindo. Meu nome é Alex Ferreira Leite, sou advogado aqui do Rio de Janeiro, falo da capital. E é com muita alegria que eu estou aqui no meio dessas feras aqui do direito, do planejamento patrimonial e do planejamento sucessório, principalmente o professor Márcio Carvalho de Sá, que é uma pessoa que eu tenho uma autoestima e admiração também. E muito bom dia aí para os colegas que estão comigo aqui na sala. Legal, obrigado, Alex, pela sua apresentação. E eu gostaria de passar nesse momento a palavra aqui à nossa colega, né, a doutora também Bartira Paz, para que se apresentasse. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, meus colegas e meu mestre e mentor que está aqui presente na minha primeira live, justamente minha primeira live com esse Road Connection, que eu estou tendo a honra de participar e trazendo aqui os nobres colegas, pessoas de diversos lugares do país, os mais especialistas no sistema de road familiar e meu mentor, que me ensinou tudo, que transformou minha vida, que deu um giro de 360 graus na minha vida, meu professor Márcio Carvalho de Sá, que eu tenho muito carinho e apreço, e todos os demais colegas, doutor Nair Augusto, doutor Alex Leite, doutor Joel Gracioto, cada um de um lugar do Brasil, trocando experiências, sempre estudando para trazer o melhor benefício para as famílias brasileiras, porque a gente troca experiências vividas na prática, os casos concretos de diversas modalidades e de situações inusitadas, e a gente está aqui para trazer solução. Está aqui para trazer solução. Então, a gente também está com esse canal novo para transmitir, porque somos do time Hold Brasil, e o pai do time Hold Brasil aqui, o professor Márcio Carvalho de Sá,
Então, a gente está aqui para trazer mais informação para a sociedade, que não precisa realmente passar pelo horrível processo de inventário. Obrigado, Bartira, obrigado pelas palavras. Agora eu passo a me apresentar, né, também. Meu nome é Joel Graciotto, também sou advogado, faço parte desse time maravilhoso, né? Cumprimento aí os participantes de hoje. Sou aqui do ABC Paulista, né, aqui do lado de São Paulo, e também especialista no assunto. Espero poder compor aqui essa banca, né, de profissionais para a gente conduzir esse programa de hoje. Passo a palavra ao meu colega Naírio Augusto. Bom dia a todos os que estão no estado do Mato Grosso e outros que estão nesse mesmo fuso, que eu estou em Cuiabá nesse momento, e boa tarde a todos os que estão no nosso fuso do Rio Grande do Sul, São Paulo e outros estados. Faço isso porque eu estou retornando de Rondonópolis, onde nós criamos agora um escritório para cuidar exclusivamente do agronegócio e de holdings rurais, e o nosso escritório no Rio Grande do Sul cuida de holdings tanto urbanas quanto rurais. Eu sou advogado, eu já atuo em holdings e sistemas de estruturas empresariais há mais de 20 anos. Antes disso, eu fui executivo de grandes empresas e tenho a honra e a satisfação de, junto com os colegas aqui presentes, de integrarmos o Time Holding Brasil, um grupo de advogados especializados na análise, na discussão, no debate sobre holdings e sobre a estruturação de patrimônio, tanto de famílias quanto de empresas, para a devida proteção do patrimônio, para evitar que o Estado, através do inventário, venha e morda de 20% a 40% do seu patrimônio. Esse é o nosso propósito, de levar a educação patrimonial para todas as famílias brasileiras. E quero, por fim, agradecer ao colega Vitor Negrão, que gentilmente me concedeu aqui o escritório dele, de onde eu estou falando neste momento, para que eu pudesse participar desta live com tantos outros colegas aqui, igualmente especializados nessa atividade. E devolvo a palavra ao colega Joel. Obrigado, Naírio. Prazer imenso estar aqui com você também, não é? E agora, nada mais, nada menos, a gente gostaria de passar a palavra ao nosso mentor, professor Márcio Carvalho de Sá, que é um prazer enorme, né? Que aceitou o nosso convite aqui, participar do nosso segundo Holding Connection, uma satisfação. Agradeço muito a participação. E, professor Márcio, com a palavra. Olá, meus amigos, boa tarde a todos. Joel, Bartira, Naíra, Alex. Pô, a honra é minha, cara. A honra é minha, ainda mais com essas apresentações aí que vocês fizeram. Pô, eu que me sinto honrado e quero já começar desmentindo, porque eu não fui convidado coisa nenhuma, né? Eu vi o primeiro Holding Connection que vocês fizeram, foi incrível, incrível, incrível. Então eu quero participar desse negócio. Eu faço questão, porque é bom pra caramba, né? Quero contribuir também. E vou falar, se você é membro do time Holding Brasil, acho que você devia começar a perturbar esses caras aí para participar disso também, que isso é muito, muito, muito bom. E é bom pelo tema, é bom pelas companhias, é bom por estar junto com quem está militando em holding familiar. E também é interessante porque é uma transmissão multicanal, né? Multicanal. Então nós estamos transmitindo nesse momento no canal do YouTube de todos os participantes que estão aqui ao mesmo tempo, simultaneamente. Então a possibilidade disso aqui, das nossas vozes, ganhar muito, muito lastro é muito grande. Então a gente tem a oportunidade de falar sobre um tema que está começando a ser mais do cotidiano das pessoas e ganhando cada vez mais abrangência através dessa transmissão multicanal. Então, parabéns a vocês, tá? Então já vou fazer aqui o seguinte. As estrelas aqui, né? As estrelas aqui são os nossos colegas, que são Joel, é Bartira, é Naíra, é Alex, e é com eles eu vou fazer aqui algumas perguntas e vou passando a bola para eles. E como o Joel falou, a pegada aqui vai ser nessa ideia do mito ou verdade, né? O que é mito, o que é verdade sobre holding familiar. E eu já quero começar já provocando aqui o Naírio, né? Naírio, me diga uma coisa, rapaz, não tem uma lei que fala assim, ó, holding é isso, né? Afinal de contas, essa holding aí, esse papo é construção
construção maluca de jurista ou ela está prevista na lei? É mito ou verdade que a holding não está prevista na lei? Conta aí. É mito. A holding está prevista na lei. Mas vamos fazer uma digressão um pouco mais ampla para deixar bem claro esse entendimento. Primeiro, se alguém procurar a expressão ou a palavra holding tipificada no texto legal, colocada ali no texto legal, não vai encontrar. Aliás, eu quero fazer aqui uma observação inicial. Como nós não estamos dirigindo a palavra para um público especializado do direito, que são advogados ou especializados em direito societário e empresarial, eu vou me permitir falar numa linguagem mais simples, sem juridiquês, ou seja, é uma linguagem para que todos possam compreender. Não vai ter aquela precisão técnica de rigor da linguagem jurídica, mas ela vai facilitar o entendimento de todos. Então, holding não é um tipo de empresa, não é societária, ela, assim como é uma empresa limitada, é uma sociedade anônima, mas a lei de sociedade anônima, no artigo 2º, parágrafo 3º, puxa, falei que não ia falar juridiquês e olha aí enfiando a lei de sociedade anônima no meio. Mas ela está lá dizendo que uma empresa pode existir simplesmente para participar de outras empresas, para ter participação de outra empresa, inclusive para ter benefícios fiscais, tributários, significa pagar menos imposto. A lei tem isso claramente. E a lei, o Código Civil da sociedade limitada, permite que a gente utilize vários institutos de outra lei, no caso a lei de sociedade anônima, para poder aproveitar e proteger o patrimônio e organizar a atividade empresarial de forma a pagar menos imposto, evitar o inventário. E isso não é ilegal, pelo contrário, é absolutamente legal e possível. Aliás, a palavra holding, ela vem da língua inglesa, e o verbo to hold, a grande maioria conhece dessa forma, que é segurar. Hold on, está falando com alguém, hold on, segura aí um pouco a ligação e tal. Mas significa também participação em outras empresas. Daí que vem a expressão shareholder. Então, share é cota ou ação, é aquele que participa, que tem, que segura, que possui a cota ou ação de outra empresa. E é daí que vem essa expressão. São os anglicanismos da nossa língua portuguesa, nós temos vários, mas essa é a expressão. E advém da língua inglesa, sabe por quê? Lá nos idos de 1780, entre a primeira e a segunda Revolução Industrial, que ela começou na Inglaterra, no século XVIII, é que surgiu essa expressão, porque a burguesia, que já tinha acumulado muitos recursos com o comércio internacional, com o surgimento da Revolução Industrial, eles começaram a aplicar recursos financeiros em empresas para desenvolver a atividade industrial. Aliás, é aí que surge o primeiro ciclo do capitalismo industrial. Muito bem, daí surge as holdings, que são empresas que investem ou que controlam outras empresas. Veja, nos Estados Unidos e na Inglaterra já existem há mais de 200 anos. 270, para ser mais explícito. No Brasil, há mais de 50 anos que está tipificado na lei. Em resumo, em conclusão, holding é legal, está previsto na lei e é muito utilizado no Brasil, principalmente para proteção do patrimônio das famílias e de empresários, que é o que a gente vai desenvolver aqui ao longo desse nosso encontro. É isso, professor Márcio, professor Joel? É isso, tem nada para retocar. Tem alguma coisa aí, Joel, para retocar? Imagina, excelente, né? Obrigado aí pela contribuição, né, Nair? Esclarecendo muito bem o assunto, realmente que é totalmente permitido e mais do que isso, necessário, né, nos dias de hoje. Márcio, com a palavra. E o que eu acrescento é nessa origem da palavra, né? Ah, a palavra hold, além de segurar, tá? Ela tem, enfim, o nosso vocabulário em inglês, ele é muito, muito curto, infelizmente, sobretudo no emprego das palavras, além do literal, né? Então a palavra hold, aqui além de segurar, ela também significa portar, é a mesma palavra, tá? É a mesma palavra. Então o cara que tem
cotas de uma empresa, ele é o portador de cotas. Por isso que ele é o shareholder. Daí vem a expressão holding muito bem colocada aqui pelo Naírio. Eu quero continuar nesse ambiente aqui das provocações do mito e verdade, né? Passando a bola para você, Joel. Queria perguntar o seguinte, olha, vamos lá. Hold familiar, então, ela nasce dentro do ambiente aí da lei de SAs, né, o Naírio falou, mas a gente sabe, cara, SA é um negócio para rico, né? SA são grandes companhias, é só para bilionário, tá? Pega daí, me fala, holding familiar, afinal de contas, é só para quem tem muito patrimônio, um volume de bens muito grande? Mito ou verdade, Joel? Legal, Márcio, uma questão bastante importante, né? As pessoas ouvem muitas coisas por aí e acabam caindo numa armadilha muitas vezes, né? Então, na realidade, o Márcio, é mito, tá? É mito, porque existe uma sensação, uma falsa informação, enfim, que é disseminada que holding familiar é apenas para as pessoas muito, muito ricas, abastadas, bilionárias. E na verdade não é, tá? Essa falsa ideia, né, que as pessoas têm tem muito a ver com que lá no passado, especificamente no Brasil, né, quando da criação da lei das SAs em 1976, porque isso realmente foi uma lei que foi criada para muito poucos, né? Muito pouca gente tinha acesso a isso, quer dizer, era gente com muito poder, com muito dinheiro, que se utilizava desse modelo, não é? E fica a sensação, então, que atualmente esse assunto é só para esse tipo de pessoa, pessoas muito ricas, abastadas, e na verdade não é. Aliás, né, Márcio, o que que acontece? É, Principalmente com o advento da internet, né? Eu acho que a internet foi uma alavancagem em trazer esse assunto, aflorar esse assunto, informar as pessoas, né? Trazer para o mundo das pessoas mais, né, aqui, comuns, etc. e tal, podendo então utilizar esse sistema. Por quê? Porque nós conseguimos disseminar as informações, né? Que o conhecimento sobre planejamento patrimonial da família, holding familiar, chegassem e continuem chegando para essas pessoas, né? Então, realmente é uma falsa ideia de que esse assunto é só para bilionários e pessoas muito ricas, que na verdade não é mais, né? Hoje nós estamos aí atingindo, inclusive através do nosso programa de hoje, né? Passando informações para as pessoas, para as famílias brasileiras, de que realmente isso é um mito, ou seja, né, não é mais para ricos, bilionários e etc. Tá bom, Márcio? É por aí o assunto. Volto a palavra com você. Não, perfeito. Aliás, a holding dos sonhos, né? A gente costuma dizer que a holding dos sonhos é quando você consegue montar a holding para a família que está se formando, né? A família que ainda vai constituir bem. Então, a gente pega a família hoje que está com seu patrimônio organizado de maneira errada. E não é culpa dele. Foi assim que ele aprendeu. Ele aprendeu que o normal era assim: pega tudo, bota no CPF dele. Legal, ok? Então ela está errada, a gente vai arrumar, vai consertar o errado. Se você pega assim, João e Maria acabaram de se casar. O melhor cenário do mundo. Vamos comprar nosso primeiro apartamento. Legal, botar holding. Todo mundo viu aí recentemente lá a Virgínia, né? O negócio na entrevista dela no Bial. Botou lá, deu um jato pro marido, né? Deu um jato entre aspas, né? Tá lá, toma, usa, é seu, fica à vontade, mas pertence à holding, ok? Então, o melhor dos mundos é começar quando a pessoa não tem patrimônio nenhum. Então, se só não é só para rico, como é para inclusive para quem não tem nada. No meu caso, por exemplo, como a casa do ferreiro, o espeto tem que ser de aço inox, né? A minha holding ela foi montada quando não tinha nada. Quando não tinha nada. Então eu montei e ali eu fui adquirindo patrimônio a partir dali. Tá? E aí, beleza. Então a gente entende que a holding ela serve também para quem não é super ultra abastado, mas para quem tem qualquer tipo de patrimônio. Legal. Mas e a estrutura? A estrutura, ela é muito complexa. E aí, Alex, eu queria pedir tua ajuda nisso. Meu colega carioca aqui, quero pedir tua ajuda nisso. A estrutura é muito complexa.
acaba ficando muito cara para ser executada só através de uma SA. Isso é mito ou verdade, Alex? Conta para nós aí. Aliás, Alex, É, eu por favor, antes de diga. você, eu quero pedir um favor para todo mundo que está nos assistindo, pô, apertar aquele botãozinho do joinha aqui, ó, esse legal, tá? Dá o like aqui no vídeo, por quê? Porque isso vai ajudar, vai fazer com que o YouTube pire o cabeção, fala que jossa é essa que está passando ao mesmo tempo em 5 canais de YouTube, todo mundo dando like. Então vamos lá, todo mundo despejando os likes aí. E aí sim, Boa. vamos lá, Alex, mito ou verdade? Hold é muito cara e complexa para ser executada e só dá para fazer por SA. É, todo mundo, vocês me escutam direitinho? Que eu botei aqui o Sim, microfone. Ótimo. Então, Márcio, é interessante que isso é um mito que tem dois submitos, né? Que a holding ela é muito cara e que só dá para fazer por SA é um grande mito, porque normalmente, como essa informação ela está vindo agora para o grande público, é muito comum que as holdings que eles ouvem falar são as holdings das grandes famílias, dos bilionários, que, regra geral, ela é criada por SA realmente. Só que não é a única forma, quiçá a que é mais utilizada. Na realidade, a estrutura de holding ela é mais utilizada, ela é mais criada na forma de sociedade limitada, através das empresas limitadas, que são formas muito mais simples, porque elas são criadas, elas são utilizadas para atingir patrimônios que são muito mais simples do que o patrimônio das grandes famílias. Então, assim, hoje, o trabalho aqui do escritório, e creio que também dos demais colegas, a gente faz assim uma holding na forma de SA de capital fechado, mas a grande maioria, a esmagadora maioria da clientela que a gente tem aqui no escritório no Rio de Janeiro, ela é feita com uma SA, uma limitada simples, uma empresa simples, que ela é utilizada para salvaguardar o patrimônio da família. E daí vem o primeiro submito, que é o custo de manutenção. As pessoas, quando elas ultrapassam essa história de holding é caro, não é, a criação do sistema é caro, não é, e a gente deixa claro que não é, comparado com os custos do inventário, comparado com os custos da doação com reservas do fruto. Você criar uma estrutura de holding familiar é muito mais barato, podendo ter uma economia aí na casa de 90% desse custo. As pessoas começam a se preocupar, mas o custo de manutenção é muito caro. E, na realidade, também não é. Por quê? Porque o conceito da holding, isso é interessante a gente explicar aqui, é um conceito de que você não pode realizar atividade econômica nessa empresa que você está criando para institucionalizar seu patrimônio. Então, ela não pode ter empregado, ela não pode prestar serviço, ela não pode vender produto, ela não pode ter riscos, como riscos de tributários, riscos trabalhistas, riscos civis, seja com fornecedores ou com clientes. Então, é uma estrutura que ela é criada meramente para conter seu patrimônio. E, por conta disso, a contabilidade dela é muito simples. E, por ser uma contabilidade muito simples, a manutenção dela é muito barata. Então, esse primeiro submito que eu também quero jogar por terra. E o último deles é que você tem que virar empresário para ter uma holding familiar, quando na realidade também não é. Como a gente falou agora há pouco, como a tua holding não vai realizar nenhuma atividade econômica, você também não pode se considerar empresário, você não vai fazer nada com ela. Você vai deixar ela lá quietinha, cuidando, organizando e protegendo o patrimônio da sua família. Então, assim, concluindo, a holding ela não é complexa de se fazer, ela não é cara de se fazer, isso é um mito. Os custos de manutenção dela também não são caros, não são proibitivos, muito pelo contrário. E você não precisa ter que virar empresário, porque aqui no escritório a experiência que a gente tem é que vem muitas pessoas que são, por exemplo, funcionários públicos, que são aposentados, e eles ficam naquela questão de, meu Deus, eu vou ter uma holding familiar e agora vou ter que me preocupar com toda essa questão de me tornar um empresário. E a gente conversa, a gente esclarece que não. Muito pelo contrário, você não pode. Se você quiser virar empresário, vai ter que ser numa outra empresa. Nessa que a gente está criando, muito pelo contrário, você tem que deixar ela quieta lá, só fazendo a proteção do patrimônio da sua família. É isso, meu grande amigo. E, que eu não falei ainda, saudações Cruz Maltinas, meu amigo. saudações Cruz Não Maltinas. posso perder essa oportunidade.
Boa, boa, boa. Alex, e sabe o que eu acho legal? É que essa também é uma oportunidade, até do ponto de vista da correção técnica para o povo, né? O advogado fala juridiquês, mas às vezes ele também tem a oportunidade de fazer utilizar determinados elementos da cultura para levar ajustes técnicos para o conhecimento de toda a população. Então, Uhum. por exemplo, no direito societário, a gente estuda, né, que não existe essa figura da pessoa que vai lá, monta a empresa e se diz empresário. Isso é um linguajar corriqueiro, um linguajar do povo, né? Que no Isso aí. linguajar técnico está na lei, está lá no artigo 966 do Código Civil. Empresário não é o cara que é dono de uma empresa, né? Que é dono das cotas de uma empresa. Empresário é a própria sociedade, porque é ela que exerce a atividade empresária. Então, Exatamente. nesse afã de falar para as pessoas o que você acabou de dizer, o cara não vai virar empresário, é bom até porque a gente pode mencionar a lei, né? Ó, Isso inclusive, aí. já não seria assim, porque está na lei, você não é empresário, né? É o que a Muito gente explica aqui no escritório, que as pessoas elas ficam assustadas de ter uma estrutura para institucionalizar o patrimônio, mas na realidade é a coisa mais tranquila do mundo você ter uma holding familiar. boa. Obrigado, obrigado, Alex. E aí, eu quero agora então fechar o nosso ciclo aqui, né? Que começou deveria ter começado no Rio Grande do Sul, mas aí ele criou uma sucursal cuiabana, né? Foi para São Paulo, voltou ao Rio e agora subindo mais no mapa, temos aqui a Bartira, né? Nossa colega baiana. E eu queria te perguntar, Bartira, holding familiar, tá? Ela serve só para evitar imposto, para baratear imposto, né? É verdade isso? É mito ou verdade a história? Que holding familiar, a função dela é baratear ou evitar impostos? O maior mito que pode dizer que a holding familiar só serve para baratear os impostos. Por quê? O que que acontece? A holding familiar ela não tem um só benefício. Ela tem inúmeros benefícios. Dentre eles, tem as famílias que têm vários imóveis e está pendente de regularização, está tudo desorganizado, mas está tudo certinho, tudo quitado, mas não está nem registrado, às vezes, no cartório e tal. Então, a primeira coisa que a gente faz, quando você pensa em fazer um sistema de rol familiar, uma das coisas que a gente deixa clara para as famílias que estão interessadas é que ela deixa o patrimônio dessa família organizado. Agora, você imagine, se essa família, porventura, exerce uma atividade econômica, e a gente fala direto nas redes sociais aqui, que toda atividade econômica tem risco, até vender picolé na praia tem risco, tudo tem risco. Então, a holding familiar vai exatamente fazer uma separação entre o patrimônio daquela família que já está constituído, que já não tem nada a ver com a atividade de risco daquela empresa, que a gente não aconselha a deixar o patrimônio misturado. Quem é um empresário, por exemplo, não pode ter o patrimônio da família dentro do mesmo CNPJ da empresa. Você está correndo vários riscos. A gente não sabe se amanhã ou depois ele vai ter um problema na justiça, se a empresa dele vai quebrar ou não. E aí vai o quê? Vai adentrar no patrimônio da família. Não vou nem falar desconsideração da personalidade jurídica, que é um termo jurídico, extremamente juridiquês, né? Que numa eventual reclamação trabalhista, iria lá, a Justiça do Trabalho ia pegar e adentrar naquele patrimônio da família. Sendo que se você monta um sistema prévio, você nem sabe se um dia esse empresário vai ter um problema ou não. Mas se um dia, daqui a 30 anos, ele for ter um problema, aquele patrimônio que já se constituiu a holding já está protegido, já está separado, já está organizado. E isso aí não tem nada a ver ainda com os benefícios da pergunta que o professor Márcio fez, se é mito ou verdade, se só serve para reduzir impostos. Então, esse é um exemplo de benefício, né? Separação, organizar o patrimônio, separa o patrimônio de quem exerce atividade de risco. O melhor de tudo, os pais, os donos, os titulares do patrimônio. A gente está aqui falando de vida, preservação do legado, manutenção de tudo que foi construído. A gente está falando aqui de uma situação que os pais vão ficar no controle de tudo. Porque é um tema muito sensível se tratar. Estou falando da sucessão, já vou fazer aquela reunião com você sobre a sucessão. Não é sucessão, a gente está evitando a sucessão para a rede familiar. A gente evita a sucessão, porque a gente vai trazer o benefício desse patrimônio se perpetuar para outras gerações. Não importa o tamanho desse patrimônio.
Ao contrário do processo de inventário, que esse patrimônio ia se perder, se dilapidar. Logo na primeira geração já se perde de 20% a 40%, como o Naírio falou. Aí, posteriormente, essa geração vai passar para a próxima, vai perder mais ainda, se passar por outro inventário, e por aí vai. Então, o sistema de holding familiar tem inúmeros benefícios. E, com certeza, um dos maiores benefícios é reduzir a carga tributária. Reduz, não evita pagamento de impostos, porque a gente não faz mágica. A gente não vai evitar, a gente vai mudar a base de cálculo, vai mudar a alíquota, a gente vai apenas reduzir a alíquota e reduzir a base, enfim, a gente vai fazer um planejamento patrimonial inteligente, é um ato de amor para as famílias. E outra, quando eu digo que é ato de amor, é porque o benefício maior é que os pais já vão saber que os filhos não vão brigar um dia para ter acesso àquele patrimônio. Eles já vão deixar definidos dentro do sistema da holding quem vai ficar com qual imóvel. Né? Temos os acordos dentro das cláusulas, o conjunto de cláusulas protetoras que define exatamente quem vai ficar com qual imóvel. Se você tem 4 ou 5, vai ficar tudo estipulado, tudo certinho. Então, é um grande mito dizer que holding familiar é só mesmo para reduzir impostos. É um grande mito. Perfeito, Bartira, perfeito. E, Bartira, eu destaco também o seguinte, que a gente pode acoplar aqui, não é para driblar a dívida das pessoas, tá? Então, se o cara já deve no passado, não é para dar calote em ninguém, tá? Nem presente, nem futuro. Então, se o cara já está todo encalacrado, cheio de dívida, cara, não é fazendo holding familiar que vai tirar a dívida dele. Mas é um ambiente que ajuda a pessoa que quer, por exemplo, empreender, ela poder empreender sem risco. Porque uma coisa é o seguinte, eu vejo muita gente falando assim, ó, não coloca automóvel dentro da holding. Por quê? Porque você pode matar alguém e vai pagar com teus bens. Cara, você matou alguém, entendeu? Você matou alguém, você aleijou alguém. Entendeu? Então, esse é um limite do que é do que é a sua responsabilidade. Outra coisa é você falando o seguinte, não, eu empreendi, eu coloquei uma empresa para rodar, montei uma padaria, vendi pão a rodo, paguei imposto a rodo, paguei todo mundo, paguei todos os impostos, aí veio a pandemia, né? E a padaria quebrou. E eu paguei tudo. Acabou o dinheiro da padaria. Acabou o estoque, acabou, vendi tudo da padaria. Agora vai pegar o meu apartamento que eu comprei 20 anos antes. Tá errado isso, não tá certo. Não tá certo. Aí é um convite a não empreender, a não gerar emprego, a não gerar impostos. Muito bom, muito bom. Gostei, viu, Batida? Gostei, como sempre. Tá? E aí, eu já quero emendar aqui. Na hora que a gente monta a holding na Írio, montou a holding, beleza, montou, legal, o Alex já explicou aqui que a estrutura não é de outro mundo, que você consegue fazer isso de forma simples, mas e aí, para manter esse troço? Né? A manutenção disso, a manutenção vai ser só para o rico? Porque tem o depois, o dia seguinte, né, o day after. Não vale a pena ter holding familiar, porque a manutenção é muito cara. Isso é mito ou verdade, né, Írio? Márcio, isso é mito. Eu respondo, recebo, inclusive, com alguma frequência, esse mesmo tipo de pergunta, e eu afirmo com convicção que é mito. E quero deixar claro, não existe nenhum conflito de interesse, porque eu estou aqui do lado do meu amigo Vitor Negrão, que é um contador especializado, além de um brilhante advogado, que atende o time Holding Brasil. Não é por esse motivo. O motivo é o benefício que o sistema de holding familiar, empresarial ou rural, ele traz para a família, ele traz para o empresário. Ontem, inclusive, eu estava numa reunião com um grupo de empresários pecuaristas e tal, enquanto você me fez a pergunta aqui, eu estou fazendo mentalmente e estou dividindo. Se ele tivesse que pagar um salário mínimo para o contador, para fazer a contabilidade da empresa dele, é um raciocínio assim, de conta de padeiro, tá, Márcio, colegas? Eu fiz rapidamente. O benefício, sabe quanto tempo ele levaria amortizando esse benefício? Fiz aqui agora. 611 anos. Oi? Não ouviram errado, não. 611 anos. Ou seja, óbvio, vai me dizer, não, mas era um produtor rural, era outro tipo de empresário. Não, eu também faço isso
para a área urbana, para quem tem um benefício hoje, por exemplo, de R$ 1 milhão, e isso é simples ter esse benefício nas estruturações para sistemas de holding empresariais. E esse benefício, se ele dividir por meio salário mínimo, sabe quanto tempo dá de pagamento de contabilidade, de empresa de contabilidade? Eu fiz aqui 167 anos. Então, porque o pessoal acha que não, eu vou ter que pagar um contador todo mês, ou todo ano, ou todo trimestre, isso é caro e não sei o quê. E sabe por que não é caro? Porque assim, o serviço de contabilidade de uma empresa regular, se você tem, por exemplo, um restaurante, se você tem um comércio, uma indústria, aí você vai ter emissões de notas fiscais com frequência, você vai ter um conjunto, vai ter folha de pagamento, você vai ter empregado, você vai ter um conjunto de obrigações que no direito a gente chama de acessórias, mas é um conjunto de obrigações que você tem que informar a Receita Federal, o INSS, FGTS, é um monte de gente que tem que ser informada. E, obviamente, o contador vai trabalhar bem mais. Então, ele vai te cobrar de honorários um pouco mais do que uma empresa que não faz nada, entre aspas, que não exerce nenhuma atividade. E quando a gente constitui o sistema de holding, daí aquela metáfora que é um cofre, o objetivo é proteger o patrimônio. Eu não estou executando naquela empresa nenhuma atividade empresarial. Estou emitindo nota fiscal com frequência, com intensidade, porque o objetivo é proteger o patrimônio. E o contador tem um trabalho até mais simplificado, é óbvio, ele vai ter que encaminhar algumas informações anuais. Eu não vou entrar aqui no detalhe do sistema público de escrituração digital, disso, daquilo, porque não é o nosso objeto, mas é bem mais simplificado. E os contadores haverão, proporcionalmente, de forma também justa para os seus trabalhos, cobrar um valor menor, mais simplificado, porque a demanda é mais simplificada. Os contadores parceiros do time, volto a citar o meu amigo Vitor Negrão, não estou comissionado para fazer propaganda, mas os contadores do grupo, do time, nós temos inúmeros outros, tá? Eles têm essa percepção e esse valor é mais acessível. A gente sempre recomenda, se você tem o seu próprio contador da família, de confiança, não tem problema nenhum. Pode continuar com o seu contador. Mas se você precisar, não tem, se você precisar de um contador especializado, o time Holding Brasil tem inúmeros contadores que você vai poder consultar e vai poder ter um atendimento de qualidade, de profissionais competentes e com valor muito acessível e compatível com essa realidade que nós estamos dizendo. Então, não tem nenhum absurdo de custo mensal, é um custo que cabe no bolso de quem está executando essa atividade, ele é acessível, é razoável e o teu benefício com aquela execução, nesse cálculo simples que eu fiz aqui, normalmente ultrapassa 100 anos pagando a contabilidade. Então, meu amigo, vale a pena e é mito dizer que custa muito caro fazer a manutenção do sistema de holding mensal. Era isso que eu tinha para colocar. Alguma outra observação que queiram fazer? Eu tenho, que agora a gente, com essa tua conta, eu achava que a comparação era, olha, talvez não valha a pena se o seu cliente for uma tartaruga, né? Mas agora, até se for a tartaruga com uma segunda e a terceira geração da tartaruga, né? O sistema ainda sai a manutenção sai muito mais barata do que deixar como está. É isso que as pessoas precisam entender. Márcio, dentro disso, ó, só fazer um aditivo, um adicional. Eu tenho uma pergunta direcionada, mas se porventura não der direcionar a pergunta, esse cálculo que eu fiz desse empresário rural que eu conversei ontem, é sério, está aqui, ó, são 611 anos de benefício pagando, se ele tiver que pagar o contador, em um salário mínimo. 611 anos. E sabe por que é vantagem, muito vantagem, você levar imóvel rural para dentro do sistema de holding? Porque você leva pelo valor do imposto de renda. Além de você ganhar o custo, a diferença, você vai ficar pagando a contabilidade de 611 anos. Isso é algo muito significativo, né? Mas depois eu vou entrar nos detalhes da holding rural, se a gente tiver tempo. Abraços. Show de bola, Naírio. E aí já tem emenda aqui com o Joel, tá? Porque, Joel, estamos seguindo uma sequência que eu estou gostando bastante, porque então viemos lá da construção e tudo, ganhamos o cliente para a ideia de que o custo tá de boa. Mas ele já ouviu falar que esse negócio de doação com reserva de usufruto causa problema, às vezes ele perde o controle, né? Nós temos um caso aqui que ele perdeu o controle para a nora, né? Porque ele quis vender um bem depois e dependeu da nora assinar, e a nora já não era mais nora,
e estava condicionando, tem uma condição legal, condicionando, tem uma condição ótima, condicionando um benefício diferenciado para poder assinar lá para o cliente. É uma loucura, uma loucura. Com a holding familiar, ah, como fica essa questão do controle? Então, vou partir do mito ou verdade pela afirmação. Vamos dizer isso. Com o holding familiar, os pais perdem o controle sobre o patrimônio. Mito ou verdade? Márcio, essa afirmação aí é totalmente um mito, né? Totalmente, e é uma coisa bastante interessante a gente falar sobre esse assunto, porque, né, a gente tem se deparado na prática, né, com casos em que essa é uma preocupação muito frequente, né? Porque, veja, ok, nós vamos constituir aí um sistema de holding, né? O patrimônio da família que foi adquirido por tantos anos, né, com suor, enfim, batalhando a vida inteira. Agora nós vamos pegar esses bens, nós vamos colocar num sistema aqui, mas a gente, será que essa afirmação ela persiste? Não, né? É um grande mito a gente imaginar que pelo fato de se colocar esses bens dentro de um sistema, né, os detentores do patrimônio, eles vão ter os mesmos poderes que tinham lá atrás, né, quando detentores na pessoa física. Ou seja, né, resumidamente, uh, o sistema ele é preparado, né, justamente com essa vertente, para que não se perda nenhum controle, nenhum controle sobre os bens, mesmo com, né, a eventual aí, situação de uma doação com reserva de usufruto. Ou seja, você fala, nossa, mas agora eu perdi o controle, né? Agora eu estou numa situação que, pelo contrário, né, como o Márcio acabou de falar, você além de não perder absolutamente nenhum controle sobre esses bens, né, você ainda evita que terceiros tenham qualquer chance em interferir, opinar ou depender, né, para qualquer finalidade que você venha a ter com esses bens. Ou seja, se você amanhã quer vender um imóvel, você quer comprar outro imóvel, você quer dar em garantia, etc., né, doar, tudo é permitido. Então, o sistema ele é feito realmente, né, numa conformação de contratos e etc. e tal, e pelo contrário, né, você passa a ter maior controle, os bens estão todos organizados dentro da instituição, né, e, como disse, né, você tem exatamente o mesmo controle sobre todos os bens que você tinha quando na pessoa física. Então, essa preocupação é uma coisa frequente. Por quê? Porque é realmente um receio, um temor de quem fala, eu vou entregar esses bens para uma pessoa jurídica e vou acabar descontrolando ou não tendo controle sobre esses bens. Então, Márcio, mais uma vez, essa afirmação ela é um mito. Boa, Joel, muito bom, muito bom. Ah, na verdade, eu penso até que a gente poderia afirmar e dizer que é verdade que a relação de controle dos bens que ele passa a ter com a holding, ela se torna maior do que sem a holding, mesmo quando estava no nome dele mesmo, porque agora ele tem uma barreira de proteção onde ele consegue exercer o controle mesmo quando tem um revés contra ele. E aí, isso já traz a gente para para um outro papo, que é o seguinte: todo mundo já ouviu falar no termo blindagem patrimonial. Então, se eu afirmo, sem medo de errar, que o controle que ele tem sobre os bens com a holding é ainda maior, ele não só não perde, como já colocou aqui, mas ele é ainda maior tendo a holding, isso é blindagem patrimonial? Ou não é blindagem patrimonial? Pode ou não pode? Então vamos partir daí. Pode ser, Alex, eu vou contar com você para isso. A holding serve para blindar patrimônio independente da origem dele. Mito ou verdade? Tá mutado, Alex. Perdão. Isso é outro mito que a gente vem trabalhando aqui com os clientes no escritório. É muito comum que as pessoas, depois que elas passam daquela fase
de não saber o que é holding para saber o que é holding, elas vêm com aquela ânsia de, bom, então vamos criar uma para proteger o patrimônio. E aí é muito comum que eles falem assim, mas então tudo bem, eu vou colocar qualquer patrimônio na holding e a holding ela serve para proteger o patrimônio que for do interesse daquela família preservar para as futuras gerações, mas não de qualquer origem. Esse mito de que a holding blinda o patrimônio, ele não é verdade, até por conta das ferramentas que o judiciário tem para desfazer as ilegalidades, as falcatruas, o que não tem que acontecer. Então, assim, sendo bem objetivo, é mito que a holding familiar ela blinda qualquer patrimônio, de qualquer origem, ou seja, patrimônios de origem ilícita. Isso ela não blinda. Agora, por outro lado, ela é uma excelente ferramenta para defender a pessoa de processos injustos, que é o contrário da moeda. Quando você tem um patrimônio que é lícito, mas você tem um credor que está querendo usurpar patrimônio seu por uma demanda ilícita, por uma coisa que ele não tem direito, por uma coisa que ele não tem razão. Com uma holding familiar, você consegue se preservar, no caso de uma demanda ilícita contra você, das constrições patrimoniais, que deixa eu até mudar, porque eu não posso falar o juridiquês, dos bloqueios de patrimônio. Por quê? Porque o patrimônio, na realidade, não é seu, é da holding. Então, quando aquela demanda é ilícita, o judiciário vai julgar ela e vai julgar ela a seu favor, né? A favor de quem tem a holding. Ok. Então, beleza, ela vai funcionar para proteger você das demandas ilícitas, das cobranças ilícitas, das ações ilícitas. Agora, se você tem um patrimônio que é ilícito, o seu patrimônio ele é irregular, irregular não, ilícito, irregular a gente também resolve. A holding não resolve. Você vai perder esse patrimônio mesmo com holding, o seu credor vai alcançar seu patrimônio mesmo com a holding. Perfeito, perfeito, Alex. E aí, vamos lá. Agora a gente criou esse ambiente de proteção, tá? Não é um ambiente de blindagem, muito bem colocou o Alex, é mito, mas um ambiente de proteção enorme. Mas esse ambiente de proteção, aí, Bartira, me fala o seguinte: esse ambiente de proteção ele pode então causar um obstáculo ao seu exercício regular do direito de propriedade. E aí, deixa eu sair do juridiquês, porque também ficou pesado, né? Essa proteção adicional que a gente cria pode criar algum obstáculo para que as pessoas possam, por exemplo, vender bens dentro da holding. Então, a afirmação não posso vender bens que estão dentro da holding é mito ou verdade? Bartira Paz. Mito. Por quê? Se você já constituiu sua holding, né? Os colegas já trouxeram todos os exemplos de benefícios. A conta de Naírio me deixou aqui chocada, que aí é vida real mesmo. Aqui só tem gente que está executando prática de holding, 611 anos de economia, já pensou? Então, assim, a pessoa então finalizou, viu a enorme economia tributária, financeira, deixou o patrimônio todo organizado, tudo bem distribuído para os herdeiros, que na verdade são filhos, porque está todo mundo vivo e ninguém herdou nada. Então, o que acontece? Quando chega no momento de que a pessoa integralizou os bens dentro do sistema da holding, que a gente sabe que a holding não é uma empresa, ela pode ser uma célula, duas, três. O que é isso, célula? É um apelido que a gente coloca para ficar didático, a fim de explicar para quem está de fora, para quem não entende dessa área jurídica, explicar que a gente guarda o patrimônio numa cofre, depois a gente faz, a gente doa depois para veículo, a veículo doa para os filhos, os pais, e assim, a destino doa para os filhos, e depois adquire veículo e o patrimônio está totalmente seguro, protegido. A gente usa esse mecanismo de 3 células e a gente pode criar uma quarta célula, não importa. Colocou os bens dentro todo da cofre, aí você pode depois fazer uma operacional, se você quiser se desfazer. Digamos que a família tem uma oportunidade imperdível, tem um terreno urbano, esse terreno urbano ficou hiper mega valorizado, dá para fazer um mega shopping center aqui em Salvador.
Entendeu como aconteceu outro dia no Bela Vista, por exemplo, foi exatamente isso. Então, um terreno que ninguém dava nada por ele, supervalorizou, colocou dentro da road, e agora tem uma oportunidade de um empreendimento, de vender esse terreno, de vender tirar, posso como tirar, tem como tirar? Tem. E aí a gente pensa em tem várias maneiras de se tirar. A gente tem que calcular o benefício econômico para o cliente, para a família. E de que forma? A gente sabe que se for, tem situações que, tirando de uma pessoa jurídica, o tributo fica muito alto, lá na casa dos 34%. Mas se for também vender pela pessoa física, também é alto, 15%. Mas a gente tem aqui também a opção de fazer uma estratégia montada dentro do sistema, através dessa operacional, de se comprar e vender imóveis e se ter tributado em apenas 6 e pouco, 6,25%. A gente tem aqui um grande contador aqui do lado de Naírio, o Vitor Negrão, né, que sabe mais com total precisão os benefícios que seria tirar realmente da pessoa jurídica através de um operacional. O tributo ia reduzir muito mais se você já colocou dentro de uma empresa esse imóvel e você agora quer vendê-lo, é muito mais, a carga tributária é muito menor. Agora, como que a gente vai saber dizer ao certo qual é a melhor forma de se fazer? Vai depender do caso concreto. O seu advogado, a sua advogada que está conduzindo, o seu contador de confiança está conduzindo, está acompanhando o sistema de holding, tudo isso é estudado. Ai, meu Deus, eu coloquei agora no sistema e agora eu quero me desfazer, eu quero tirar um imóvel, eu quero 2, 3. Vai depender do caso concreto. A gente não tem. Aqui a gente está dizendo que sim, é um mito dizer que não pode tirar o imóvel de dentro da empresa para vender. Não só pode, como tem mais benefícios até do que se fosse vendido pela pessoa física. Agora, repito, tudo isso são estratégias que dependem de cada caso concreto. Boa, eu arriscaria dizer o seguinte, Bartira, que sempre vai ficar mais barato vender pela pessoa jurídica direto. Sempre. E aí você tem algumas formas de fazer isso. E, excepcionalmente, residualmente, nessa análise que você falou, talvez fique mais em conta voltar para a pessoa física e fazer pela pessoa física, o que também é uma possibilidade, coisa que na pessoa física você só poderia fazer de um jeito, né? Então, parabéns, Isso. porque sempre vai ficar, vai criar mais possibilidades para você tornar a venda de um imóvel ainda mais barata. Perfeito, perfeito. E lembrando, Márcio, que mesmo que já tenha, como também já foi colocado aqui, a contabilidade não, sempre é muito mais vantajoso você criar esse sistema, até de fazer a compra e venda, fazendo por outra empresa, porque não vai impactar na contabilidade o fato de ter mais uma empresa operacional para isso, como foi colocado aqui também. Só Boa. isso. Quero aproveitar então para fazer agora uma espécie de quebra aqui no que a gente estava falando. Bem, amigos, vamos aqui ao show do intervalo? Não, 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 não. Não é nada de intervalo. Vamos fazer o seguinte: foram 2 rodadas agora com cada um dos nossos colegas. Eu quero, antes da gente avançar para a próxima, no chat aqui apareceu para mim uma pergunta bem interessante. Assim, um cliente quer abrir uma holding para colocar a empresa de construção civil dentro do sistema. Seria uma célula cofre para os bens da família e uma célula veículo para a empresa construtora? Não. Os nomes, eles são lúdicos, mas lúdicos de uma maneira que ele corresponde exatamente ao que quer dizer, né? Então, a célula veículo, ela tem uma função de transporte dentro do sistema de organização patrimonial. Quando a gente fala de ter o que a Bartira falou, né, de ter uma empresa operacional ou várias empresas, o que a gente sempre sugere é criar uma barreira entre os dois sistemas para que você trate o acervo patrimonial de um lado e aí, naquilo que é negócio, a Silvana aqui colocou isso, né? Naquilo que é negócio, Silvana, você cria sim uma célula controladora de negócios. Tá? E aí, já partindo para a próxima rodada aqui, nossa última rodada, tá? Eu quero chamar novamente o Naírio para falar. O Naírio estava falando aqui do produtor rural. Afinal de contas, Naírio, você já afirmou, né, que vale mais a pena, você deu um spoiler aqui, mas pode aproveitar que você já falou sobre isso e dissertar um pouquinho mais. É vantajoso colocar imóvel dentro da holding?
tá? Imóvel rural dentro da holding. É uma vantagem colocar imóvel rural dentro da holding. Isso é Com mito. certeza absoluta, Márcio e colegas, eu não tenho dúvida a esse respeito. E eu cito, isso que eu estou dizendo não é apenas nem juridiquês e nem aula de direito. Aqui nós não estamos dando aula de direito, nós estamos falando de casos concretos, de casos reais. Ontem à noite, eu inclusive celebrei um negócio jurídico, uma família de produtor rural, que é aqui do Mato Grosso, que do estudo apresentado chegou a essa conclusão, de que realmente é muito vantajoso, assim como tem outros casos de outros colegas, obviamente do time Road Brasil, e inúmeros outros casos. Eu vou só citar um detalhe. É comum o imóvel rural, que a pessoa comprou, por exemplo, há 10, 15 anos, estar por um valor no imposto de renda, valor baixo, porque o imposto de renda não permite que se atualize. Ah, eu posso fazer benfeitorias e tal, você pode, você vai ter que lançar isso, vai ter que comprovar e tudo mais. Mas a regra é o valor que está no imposto de renda e o valor de mercado. Dependendo da localização do seu imóvel rural, a valorização é muito grande nesse período de 5 e 10 anos. Vou dar o caso concreto. É no sul do estado do Mato Grosso, no imposto de renda do produtor rural, consta um imóvel por R$253 mil. R$253 mil. Eu entrei no site da Secretaria da Fazenda do Mato Grosso, tem vários critérios que a gente calcula, que a própria Secretaria da Fazenda, para fazer a atualização desse bem como se fosse cobrar uma doação de 100% daquele imóvel. Sabe quanto a Secretaria avaliou aquele imóvel? 32 milhões 500 e alguma coisa, ou seja, 275 mil, 32 milhões. A lei, quando a gente monta um sistema de holding familiar, permite que eu integralize o bem nessa empresa, que a gente chama metaforicamente de uma empresa cofre, que é aquela que vai dar a segurança do patrimônio. Eu posso levar pelo valor do imposto de renda, que nesse caso, R$275 mil, ou eu posso levar pelo valor de mercado, nesse exemplo, 32 milhões de reais. Diz a lei que se você diferença positiva entre o valor que você vendeu e aquilo que você tem no seu imposto de renda. Desse meu exemplo, daria mais de 32 milhões a diferença. Você teria que pagar 15%, não seria 15%, é mais, enfim, tem regras jurídicas para isso. É muito dinheiro. Você pode levar pelo valor do imposto de renda. Por que a Receita Federal do Brasil e a legislação brasileira permite? Porque é o imóvel da sua família e a empresa da sua família, uma holding familiar. Ah, mas só se você vender depois é que você vai ter que apurar ganho de capital. É como que a gente dissesse o seguinte: existe um ganho de capital diferido. Mas no momento de você vender, existem outras estratégias. Você não precisa se preocupar com isso. O que é fato relevante? Você ingressa com 275 mil na tua holding empresarial. Ah, mas eu tenho que pagar o ITBI? Constituição Federal, artigo 153, parágrafo 2º, inciso 1º. Não, é imune. Você não tem que pagar ITBI para poder fazer essa incorporação do bem que é seu numa empresa familiar que é sua. Portanto, nesse caso concreto, se você doa para os seus filhos as cotas desse bem, que equivale a 275 mil reais, você vai pagar 4% desse valor se for do Rio Grande do Sul, 8% se for do Mato Grosso, 4% se for São Paulo, 8% se for no Rio, 2% se você estiver no Alagoas ou em Manaus, mas o fato é o seguinte: você tem que pagar o ITCD sobre o que você está doando. Então, nesse exemplo, você vai pagar, eu fiz a conta aqui, viu, Martio? Paga, se for aqui, em São Paulo ou Rio Grande do Sul, 10 mil reais de ITCD, pagaria 10 mil reais. Se for pelo valor total, se você falecer e não fizer a holding, você estaria pagando um tributo de 1.280.000. Meus amigos, 10 mil reais, 1.280.000, tire você as conclusões se é vantajoso ou não levar o imóvel rural para dentro de um sistema patrimonial da sua família. Além de proteger, você está se beneficiando de tributo. Porque eu inventei? Porque o Márcio, o Joel, o Alex, o Abartino inventou? Não. A lei, na Constituição Federal e na lei, nós utilizamos os recursos legais para fazer isso e tudo bem. A ação direta de inconstitucionalidade 2446, ministra Carmen Lúcia, ela já disse isso, do Supremo Tribunal Federal. Se tem dois caminhos,
é legal, o contribuinte pode defender o seu patrimônio usando o caminho que vai pagar menos imposto. E a holding familiar, empresarial, rural, permite isso. É muito vantajoso. Márcio e amigos. Lindo, 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 lindo. Mais uma vez, sem retorno. Perfeito, Naírio, perfeito. Ah, Naírio, a gente segue, então, nessa sequência, tá? Para a parte já pronta, né? Fez a hold, então, vantagem, protege tudo, evita todos os bloqueios, legal. E aí, o que acontece? Fez, tá feito. Igual quando a gente doa o imóvel, né? Doou, tá doado, né? Terminou a holding, afinal de contas. Depois de constituída, aí eu vou para você, Joel. Vamos lá. Depois de constituída a holding, não tem como fazer qualquer tipo de mudança. Isso é mito ou verdade? Muito legal, né, Márcio, essa pergunta, porque com certeza é mito, né? É mito. E não poderia ser diferente, né, Márcio? A vida das pessoas, enfim, tudo é dinâmico. Nós não podemos trabalhar com uma coisa estanque, né? Porque constituir um sistema agora, ele não é passível de modificação. Muito pelo contrário, ele é totalmente possível, não é? E seja essa modificação por conta da mudança, do acervo patrimonial, ou seja, a questão de inclusão de novos bens, ou mesmo de venda de bens, enfim, ou mesmo até o fato, né, Márcio, a gente comenta isso, de uma possibilidade que nunca ocorreu aqui no meu escritório, acho que nem dos colegas, né, de se desfazer do sistema, né, que é possível, mas que na prática, realmente isso não acontece. Mas poderia? Poderia. Então, veja, ele é flexível a esse ponto, né, esse sistema. E seja também por modificações, né, da própria constituição da família, tá certo? Imagine que você montou um sistema de holding familiar, não é? E você tem lá, por exemplo, o casal e tem dois filhos. E, veja, como profissional, nós temos que estar atentos a praticamente todas as possibilidades, né? Então, um exemplo, por exemplo, aparece um filho, né, de um outro casamento. E veja, será que é possível fazer a modificação? Tem a flexibilidade de mudar essa questão? Porque, veja, no início tínhamos, né, feito o sistema direcionado a dois filhos, agora aparece um outro filho. Quer dizer, será que vamos deixar ele desamparado? Não podemos fazer isso, né? Então, veja, o sistema ele tem realmente flexibilidade de atender uma mudança patrimonial, daquele acervo, de uma mudança na família, não é? Então, é totalmente flexível e até mais, como a gente comentou, né? Ele pode ser até desfeito, embora que na prática isso quase não ocorra, eu nunca vi isso ocorrer. Mas, enfim, até isso é possível. Então, veja, essa afirmação, né, Márcio, de que não pode ter nenhuma alteração, ela cai por terra totalmente, porque é justamente o contrário, né? É justamente o contrário. Então, essa preocupação de que você, como até o Márcio gosta de dizer algumas vezes, né? Você monta uma coisa esculpida em rocha, quer dizer, não pode mexer, né? Não é isso, é pelo contrário, né? É pelo contrário, ele é muito flexível e pode atender a essas mudanças que ocorrem na vida das pessoas, né? E então, portanto, atendendo a essas novas condições. Então, Márcio, de fato, é um mito, com certeza, ela é muito flexível para atender essas mudanças. Perfeito, Joel, perfeito. E dando os créditos, né? Eu sempre que eu menciono alguma coisa, eu gosto de dar os créditos, né? Essa coisa do esculpido em rocha, eu falo bastante isso, eu tirei do Tony Robbins, né? O Tony Robbins, ele ensina isso aqui, ele diz que algumas coisas é bom que você escreva em areia e não esculpa em rocha, mas para que você possa ir alterando durante o caminho. Muito bom. A holding familiar é bem assim. Muito bem lembrado. E aí, eu quero trazer uma questão controvertida, Alex. Quero pedir tua ajuda nisso.
A Lá holding vem familiar, bomba. a holding familiar, ela economiza no processo de divórcio. Mito ou verdade? Então, eu te confesso, Márcio, que se eu fosse responder isso de uma forma é, rápida, eu ia dizer que era mito. Mas na prática do escritório, ela se torna verdade. O que quer dizer isso? Quando a gente cria a holding familiar, normalmente o casal, seja por um desejo deles, seja por uma questão legal, porque afinal, como a gente está falando aqui desde o início, a holding familiar ela não serve para defender ilicitudes, ela não serve para defender ilegalidade. Então, ela também não vai servir para burlar nem regime de casamento, nem regime sucessório. Mas aqui vamos falar só do regime de casamento. É muito comum que o casal, depois que o sistema esteja constituído, ele esteja em paridade de armas. Ele tenha o controle do patrimônio, que não é mais dele, que já está institucionalizado o sistema, e às vezes até já foi feito o planejamento sucessório para os filhos ou para os herdeiros que eles querem. Então, o patrimônio não é mais dele, mas eles são os que têm o controle, como o Joel bem comentou aqui, o controle do patrimônio. Então, se esse casal, no final das contas, ele se separa, é uma separação meramente escritural, que a gente chama, que ele vai no cartório de notas, faz a escritura de divórcio, porque não tem patrimônio a ser partilhado. Então, olhando por esse detalhe, economiza na ação de divórcio? Economiza. Porque você vai ter uma ação de divórcio, você vai fazer em um dia. Você vai no cartório de nota, o cara vai pedir lá os documentos, vocês vão dar o documento e vai fazer. E vai estar o divórcio assinado porque não tem bens a serem partilhados. Que é onde tem aquela questão de briga, de eu quero isso, eu quero o disco do Caetano, não, eu quero esse jogo de facas aqui que minha mãe me deu na minha festa de casamento. Não tem isso, não vai ter pagamento de imposto, não vai ter nada. Então, nesse primeiro momento, eu posso falar assim, não, realmente ele é uma verdade, economiza. Você vai ter um divórcio tranquilo. Por que economiza? E aí vem a prática aqui do escritório, que aconteceu uma vez aqui. Só não economiza, e aí vira o mito, quando o casal briga num ponto que ele resolve desfazer o sistema. Aí a coisa fica estranha. Aí a coisa fica estranha. Então, no primeiro momento, o que eu responderia? A holding economiza no processo de divórcio? Economiza. Porque você vai ter um divórcio sem patrimônio. Então, vai ser um divórcio rápido, um divórcio barato, um divórcio limpo. Então, vai economizar as suas tensões e o seu dinheiro. Mas se você entrar numa questão de que, por conta aí não do sistema, que o sistema não tem nada a ver com isso, mas da relação que se deteriorou, que o casal resolve desfazer, e como a gente já comentou aqui também, o patriarca e a matriarca têm tanto poder sobre o sistema que até o desfazer ele pode, esse divórcio vai ficar bem caro. Então, essa frase acaba se tornando, numa eventualidade, um mito em vez de verdade. Não sei se eu consegui me organizar o raciocínio aqui, porque essa pergunta aí, ela para mim, foi meio pegadinha. Muito, 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 muito. Márcio e colegas, Oi. se me permitirem, vocês sabem que eu Diga. estou em Cuiabá e eu tenho um voo agora que, se eu não pegar, vai ser difícil chegar em Porto Alegre. Porto Alegre a gente está sem aeroporto ainda e eu tenho que fazer conexão em São Paulo e ir para Florianópolis pegar o carro para chegar não sei que hora em Porto Alegre. Então, se eu não sair agora, eu perco. Então, eu vou pedir licença aos colegas e à nobre audiência para poder me ausentar. Eu tenho que sair correndo. Muito obrigado a todos, um grande abraço. Um abraço, Boa, Naírio. Naírio. Vai Boa com viagem Deus. aí, tudo de bom. Te espero em Miami. Vamos lá, dando sequência aqui, então. Eu quero aproveitar essa oportunidade que eu já trouxe para o Alex, essa pergunta que que é mais controvertida. Eu quero fazer outra para você, Bartira. Eu não sei muito bem o que a gente está vivenciando. Não sei se é a mudança do mundo, se é esse mundo louco, se é a melhora da medicina que está trazendo mais diagnósticos e sempre teve essa incidência, mas eu quero falar de pessoas com autismo, tá? Eu, por exemplo, eu sou padrinho de uma criança autista,
né? Então, decididamente não sei se é a medicina que agora está diagnosticando algo que já existia e que não foi diagnosticado, ou se realmente o nosso mundo tem alguma coisa acontecendo, se tem alguma mutação genética, enfim, não é a nossa praia, nós não somos cientistas da área de saúde, nós somos cientistas sociais, né? Então, vamos tratar do autista dentro da holding, tá? E a primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte: é mito ou verdade, né, ô Bartira? Eu não posso ter uma holding se eu tiver um filho autista ou com algum outro tipo de deficiência ou dificuldade intelectual. Mito ou verdade? Essa pergunta, professor Márcio, é uma das que eu mais adoro quando me fazem essa pergunta. Pelo seguinte, se você tem uma família que, como o senhor mesmo colocou, muito bem colocado, professor, hoje a gente sabe que tem várias situações de mundo e de mudanças, né, sempre existiu, só que hoje a gente verifica que tem mais crianças, mais pessoas com necessidades especiais, né? Então, se é aquela família que pensa assim, poxa, eu estou ouvindo falar em holding familiar, eu quero tanto, eu penso tanto em fazer esse sistema, mas eu tenho um filho, eu tenho uma filha que tem uma deficiência cognitiva ou é autista. Então, assim, esse pensamento é o maior mito que se pode imaginar, da pessoa não poder ter uma holding familiar porque tem um filho com alguma incapacidade, a gente não sabe qual. Então, o que que acontece? Eu aprendi com um dos membros do time Hoje Brasil, meu grande amigo e colega, Bruno Rocha, a seguinte frase: o sistema de hoje familiar não é ele que vai se adaptar à família, né? Não é a família que vai se adaptar, o sistema de hoje é para fazer a adaptação para a família, entendeu? É para fazer o que aquela família está precisando, quais são os desejos daquela família. Então, assim, a gente verifica que nesse sistema de hoje familiar é mais do que imprescindível, é necessário o pai e a mãe que tem um filho que tem uma necessidade especial, porque o que acontece? Você vai organizar o patrimônio, você vai garantir que esse patrimônio vai fazer a manutenção justamente desse filho, dessa filha que tem alguma necessidade especial. É justamente para essa família o sistema de rosto familiar. Porque se ele já tem como manter essa criança, essa pessoa, esse adulto, não importa, né? Mas que vai ficar sempre dependendo de alguém que cuide dele. Então, dentro do sistema de holding, o patrimônio vai ficar garantido para manter essa pessoa. Os pais é que vão gerir esse patrimônio para esse filho, para essa filha especial. Mas e aí, no dia que ele não estiver mais aqui, no dia que os pais se forem, como é que vai ser feito isso? Então, o que que acontece? Ele vai nomear a pessoa da confiança, ou alguém da família, ou até não, qualquer outra pessoa que ele queira colocar, mas de extrema confiança dele, estipulando lá nas cláusulas do contrato, de que vai cuidar na ausência, na falta do pai, aquele filho, aquela filha vai ser agraciado com aquele patrimônio que vai justamente garantir a manutenção. Mas e se tiver uma interdição? Não tem problema. Se pede uma autorização judicial. E a gente tem casos dentro do time Rua do Brasil, dos nossos colegas, que tem sido, com sucesso, essa decisão judicial, dando o ok. E aí você vai preservar aquela pessoa que tem a necessidade especial, uma pessoa autista, por exemplo, você vai preservar pós-mortem. Ela vai estar preservada após a morte do pai e da mãe, dentro do sistema de rosto familiar. Por isso que é o maior mito quem pensa que ter algum filho, e não poder fazer o sistema de rosto familiar. Eu lhe digo que você está perdendo tempo, que você tem que correr para poder procurar um especialista nessa área. Boa, Bartira, boa, boa, boa. Meus amigos, eu acho que fechamos aqui as perguntas que eu tinha. Bartira, perfeito. E eu quero devolver, então, agradecer o convite para estar aqui. Já me despedindo, agradecer o convite para estar aqui com vocês, ter a oportunidade de mediar aqui as perguntas e apresentar aqui vocês para responderem essas dúvidas de mitos ou verdade. E devolvo a palavra para você, Joel. Obrigado, viu, Márcio? Eu que devo dizer o seguinte: você é sempre convidado. A gente não precisa convidar o Márcio, porque o Márcio é sempre convidado para qualquer evento que a gente venha fazer, né, Márcio? Muito obrigado mesmo pela participação, você ter conduzido aí os blocos, né?
com maestria, como sempre, tá? Então, muito obrigado de verdade, né? E aproveito, gente, para a gente caminhar aqui para o nosso encerramento, tá? Eu gostaria de falar, antes da gente finalizar, né, que na semana que vem teremos o nosso terceiro evento aqui do nosso Holding Connection, sempre às quintas-feiras, né, às 12h30. Não temos ainda um tema definido, mas brevemente a gente vai passar essas informações aí nas redes, né? E quero agradecer imensamente, né, a primeira oportunidade para poder participar disso aqui, né, que é uma honra, e agradecer a todos que puderam contribuir, né, com cada um com a sua visão e, de fato, né, trazendo informações de quem realmente atua na prática, né? Como disse, isso aqui não é curso, isso aqui realmente são informações valiosíssimas de quem está construindo sistemas de holding familiar no dia a dia, quer dizer, são pessoas que estão ali com a mão na massa, né? Então, gostaria de agradecer demais, demais, demais a participação de todos. E aí eu passo a palavra para os participantes. Pode ser você, Alex, se quiser também, para poder dar o seu encerramento, não é? Eu só E quero agradecer ao convite, me sinto muito honrado, né? Muito agraciado por estar no meio de feras, né? Não só, como eu falei, o professor Márcio, que é um cara que eu tenho a maior admiração, mas todos os colegas que estão aqui são profissionais do mais alto gabarito, e eu me sinto honrado aí de estar no meio de vocês. Na verdade, nessa grande família que é o time Holding Brasil, é importante que seja deixe claro que a nossa origem é essa, né? É da onde a gente tirou aí todo o nosso conhecimento, onde a gente tem as nossas trocas, e é importante para mim fazer parte desse grupo. Agradecer, falar que eu vou estar em Miami junto com o professor Márcio, já tá, comprei passagem e tudo, deixar isso claro aqui. E só agradecer mesmo, gente. Obrigado por tudo. E até a próxima aí, o próximo convite, vou estar mais do que satisfeito aí de estar com vocês. legal, Alex. Obrigado aí pela participação. Bartira, quer fazer os seus comentários finais aí, encerramento? Comentários, realmente agradecer a honra de estar sentada numa mesa desse nível aqui, né? É uma mesa que realmente de diamantes, como diz o professor Márcio. Eu até brinquei ontem na minha live, fiz uma brincadeira dizendo que hoje ia ter a live Tirar Dúvidas da minha palestra, e eu disse que hoje ia ter uma live com os grandes, os melhores especialistas, e eu estava aqui, eu ia entrar de gaiata no navio, sabe? Perto de vocês. Eu agradeço, gente, muito essa oportunidade de estar com vocês. Fora assim, eu me sinto feliz porque a gente está dando informação para a família brasileira, para a sociedade que precisa saber disso. E também porque a cada oportunidade como essa que eu estou tendo aqui hoje, eu estou aprendendo com vocês. Eu estou aprendendo sempre com todos vocês, todos, não só meu professor, com todos vocês. Então, eu só tenho a agradecer mesmo. Vamos agradecer e dizer que o Road Connection chegou para ficar. Vai ter toda semana vários colegas do time Road Brasil aqui presentes, sempre trazendo outros temas interessantíssimos, imperdíveis. E aí você vai almoçando e vai, ó, se conectando com o Road Connection. Essa é a ideia, viu, pessoal? Chegou para ficar. E muitíssimo obrigada por me convidar e eu estar fazendo parte disso aqui. Obrigado, Bartira, obrigado. Muito prazer mesmo ter a sua presença aí ajudando a gente nos comentários. E para finalizar, Márcio, suas palavras para a gente fechar esse evento muito bacana. Obrigado mais uma vez pela participação, né? E vamos que vamos para o próximo terceiro Holding Connection da semana que vem. Estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos. A Bartira, adorei o anel, viu? Bonitão, ó. Tu viu? Ela levantou a mão assim. Falei, pô, olha lá. Mostra. Olha lá, olha que chique, gente. Que é Porque isso? é a Roge, né? A Roge tem que trazer esse poder, o anel poderoso da Roge, né? Brincadeiras à parte. É isso aí, pessoal. Ele está trabalhando com coisas boas, né? Coisas boas. Isso aí. Boa. Meus amigos, beijo no coração de vocês. Obrigado pelo convite. Fiquem com Deus. Obrigada, Espero tchau. que o próximo Holding Connection seja gigante, bem maior, inclusive, do que esse.